Seja bem-vindo ao Ouça e Evolua. Aqui, a leitura vira conversa. E a conversa vira transformação. Resumos de livros que inspiram e mudam sua vida. O conhecimento que você precisa no tempo que você tem. Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num livro que, olha, sempre gera muita conversa. Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. Um clássico já, né? Totalmente. E a promessa dele é grande. Ser uma ponte entre só querer ter sucesso e, de fato, conseguir. E a tese principal é bem provocadora. Muito. A de que enriquecer não tem tanto a ver com, sei lá, ações, imóveis, mas sim com vencer um jogo interno. Exato. E o pilar de tudo que ele constrói é o que ele chama de modelo de dinheiro. Isso. A ideia é que todo mundo tem um tipo de programação, um roteiro invisível no subconsciente que manda na nossa vida financeira. Tem uma frase dele que resume tudo, né? Tem. Ele diz: se o seu modelo financeiro subconsciente não estiver programado para o sucesso, nada que você saiba ou faça vai mudar muita coisa. É bem forte. É radical. E para muita gente soa quase determinista. Por isso que a nossa conversa aqui não vai ser só um resumo. Nem daria, né? Não, a gente vai explorar essas ideias, ver o que ainda faz sentido, o que talvez já soe um pouco datado. E a gente vai seguir a estrutura do livro. Primeiro, entender como esse tal modelo se forma. Certo. As raízes do problema. E depois a gente entra no debate sobre os arquivos de riqueza, que são as mentalidades que, segundo ele, separam quem prospera de quem fica patinando. Perfeito. Então vamos lá. Essa ideia de modelo de dinheiro. Eker propõe uma fórmula quase matemática, né? Sim. Programação leva a pensamentos, que levam a sentimentos, que levam a ações que geram os resultados. A lógica é, para mudar os frutos tem que mexer na raiz. Parece simples, né? Talvez até simples demais. Pois é, a simplicidade pode enganar. Ele defende que essa programação, a tal raiz, é moldada de 3 jeitos, quase sempre lá na infância. A primeira é a programação verbal. O que a gente ouvia sobre dinheiro. Exatamente. Nossa, essa parte me pegou. Eu cansei de ouvir dinheiro não nasce em árvore. E o autor cita outras clássicas, né? Tipo, ricos são gananciosos ou tem que guardar para os dias ruins. Total. O próprio Eker conta do pai dele que gritava: "Você acha que eu sou feito de dinheiro?" Mas aí fica a dúvida, o problema é a frase em si? Ou é a carga emocional que vem com ela? Porque, sei lá, ensinar a dar valor ao trabalho não me parece algo ruim. Ótima pergunta. O ponto que o livro defende é que a lógica, ela quase nunca vence uma emoção que está muito enraizada, sabe? Uhum. Ele conta o caso do Stephen, um cara que ganhava tipo $800 mil por ano, mas vivia quebrado. Como assim? A mãe dele sempre dizia que ter mais que o suficiente era cobiça, era ganância. Então o que acontecia? O subconsciente dele ligava ser rico com ser uma pessoa má. E para não perder a aprovação da mãe. Exato, ele se sabotava. Ele perdia tudo, ele sabia que queria ser rico, a lógica estava lá, mas ele sentia que não devia. É esse cabo de guerra interno que o livro explora. Entendi. É menos sobre a frase literal e mais sobre a crença que ela instala na gente. Faz sentido. A segunda forma de condicionamento que ele aponta são os exemplos. O que a gente viu os pais fazendo. A historinha do pernil é perfeita para isso. Clássica. A mulher que cortava as pontas da carne só porque a mãe dela fazia assim, que fazia porque a avó fazia, e a avó só fazia porque a panela dela era pequena. É genial. Mostra como a gente repete padrões sem nunca perguntar, ué, mas por quê? E hoje em dia esse padrão pode ser mais sutil. Talvez seja ver os pais com pavor de investir em qualquer coisa que não fosse a poupança. E aí a pessoa repete esse medo, mesmo com tanta informação disponível hoje. Ou o contrário, né? Vê os pais gastando sem controle e acha que aquilo é o normal. E a terceira forma são os episódios específicos, os traumas. Pesado, né? Muito. Ele cita o caso da Josie, uma enfermeira que, com 11 anos, viu o pai morrer de um ataque cardíaco no meio de uma briga por dinheiro. Nossa. Imagina a associação que a mente dela fez. Dinheiro igual a dor, igual a perda. Resultado, ela se livrava de qualquer dinheiro que ganhava. Era um mecanismo de defesa. Isso mostra o poder que uma única experiência tem. Então,
A grande pergunta que fica é, se a gente está programado assim, como é que a gente reescreve esse código? Exato. E aqui a coisa fica interessante. E talvez um pouco controversa. Ele propõe um processo, conscientização, entendimento, dissociação e recondicionamento. E a ferramenta principal para isso são as declarações. Ah, parte polêmica. Confesso que quando li, minha sobrancelha levantou. A ideia de repetir frase no espelho, sabe? Soa meio autoajuda superficial. Será que funciona mesmo? Eu entendo totalmente o ceticismo. Mas a distinção que ele faz é crucial. Ele não fala de afirmações positivas. Tipo, eu sou rico. Isso. Porque se sua conta está no vermelho, seu cérebro na hora vai gritar mentira. Ele propõe declarações que são tipo intenções formais de agir. Explica melhor. Dizer eu me comprometo a ser rico e bem-sucedido não é afirmar um fato, é assumir um compromisso com o futuro. É como dizer eu me comprometo a treinar para uma maratona. Ah, entendi. Você não vira corredor na hora. Mas essa declaração de intenção começa a guiar suas ações. É sobre alinhar sua mente consciente com a mensagem que você quer que o subconsciente grave. A primeira delas é a base de tudo. O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Ok. Visto por esse ângulo como um direcionador de foco e não uma fórmula mágica, faz bem mais sentido. Então, se a primeira parte do livro é sobre desinstalar o software antigo, A segunda é sobre instalar os novos aplicativos. os arquivos de riqueza. São 17, mas a gente selecionou alguns que pareceram os mais contraintuitivos, que geram um debate mais legal. Combinado. O primeiro que separamos é o da responsabilidade. A mentalidade rica, segundo Ecker, é eu crio a minha própria vida. Enquanto a mentalidade pobre é: Na minha vida, as coisas acontecem. É a diferença entre ser o motorista e ser o passageiro, né? perfeito. E ele diz que quem se vê como vítima tem 3 hábitos: culpar os outros, tipo governo, economia. Sempre a culpa é de fora. Encontrar justificativas, tipo, dinheiro nem é tão importante assim. E, o pior de todos, viver se queixando. Mas aqui eu tenho uma questão. Manda. Até que ponto essa ênfase radical na responsabilidade pessoal não ignora fatores estruturais, sabe? Socioeconômicos, que são reais. É fácil dizer para alguém não reclamar da economia quando a pessoa acabou de perder o emprego por causa de uma crise. Esse é o ponto mais delicado, sem dúvida. E o livro não se aprofunda nisso, né? O foco é totalmente na psicologia individual. Mas acho que a interpretação mais útil não é negar a realidade. Certo. É sobre escolher onde você põe sua energia. Reclamar da crise não muda a crise. Agora, focar no que está sob seu controle, tipo aprender algo novo, procurar outra fonte de renda, isso te devolve o poder. A sensação de agência. Isso. Ele cita aquela lei universal. Aquilo que focalizamos se expande. Se você foca na queixa, seu cérebro fica treinado para achar mais motivo para se queixar. Se foca na oportunidade, mesmo pequena, começa a ver mais delas. O desafio dos 7 dias sem reclamar é sobre isso, quebrar o padrão. Faz sentido. É sobre direcionar o foco. O próximo arquivo que a gente escolheu é sobre intenção e metas. Adoro esse. Pessoas ricas, diz ele, entram no jogo do dinheiro para ganhar. As de mentalidade pobre entram para não perder. Parece sutil, né? Mas a diferença de postura é brutal. É total, é a diferença entre jogar no ataque e jogar na defesa. E isso reflete nas metas. Quem joga para não perder quer o quê? Pagar as contas, talvez sobrar um troquinho. A da classe média, ele aponta, é o conforto. E aí ele joga uma bomba. A armadilha do conforto. Exato, ele diz que se a sua meta é só ficar confortável, você provavelmente nunca vai ser rico. Mas se a sua meta é ser rico, é muito provável que você acabe vivendo de forma ricamente confortável. Essa análise do conforto me fez pensar muito. O conforto hoje é a estabilidade de um bom emprego, sonhando com a aposentadoria. É uma meta super razoável. Sim, mas é uma meta defensiva. Exato. O livro te chacoalha para pensar. E se a meta fosse liberdade financeira? A energia e as decisões que você toma a partir daí são completamente outras. É a famosa frase dele. Se você atirar nas estrelas, atingirá pelo menos a lua. Essa mesma. O que nos leva ao quinto arquivo. Foco.
pessoas ricas focalizam oportunidades. E as de mentalidade pobre focalizam obstáculos. Onde uma pessoa vê um problemão e paralisa, a outra vê a semente de um negócio. Isso leva a um comportamento que ele descreve de um jeito genial. Preparar, fogo, apontar. Eu adorei isso. Soa meio caótico, mas é libertador. Total. É sobre agir com 80% de informação e ir corrigindo o curso no caminho, em vez de ficar esperando o plano perfeito que nunca chega. Quantos projetos a gente não engaveta por causa da paralisia da análise? É a mentalidade do empreendedor versus a do acadêmico, né? Um lança um produto mínimo para testar o mercado na prática, o outro pode passar anos pesquisando e nunca tirar a ideia do papel. E o aprendizado de verdade vem da ação. Sim, porque a ação é a ponte entre o nosso mundo interno, das ideias, e o mundo externo, dos resultados. E falando em resultados, isso nos leva a um dos arquivos mais importantes, o 13. A medida de riqueza. Esse é fundamental. Pessoas ricas focalizam o seu patrimônio líquido. As de mentalidade pobre focalizam o seu rendimento mensal. Na era das redes sociais, isso é mais relevante do que nunca. Nossa, nem me fale. O rendimento mensal é uma métrica de vaidade. A gente vê gente postando "faturei 6 dígitos este mês", mas isso não diz nada. Exato. Você pode faturar muito e ter um custo altíssimo, dívidas enormes. O patrimônio líquido, que é o que você tem menos o que você deve, essa é a medida real da sua saúde financeira. É o placar do jogo de verdade. E o livro detalha os 4 fatores que constroem esse patrimônio: rendimentos, poupança, investimentos e o quarto, que é o mais surpreendente: A simplificação. a arte de reduzir conscientemente seu custo de vida. A simplificação é o fator menos glamuroso, mas talvez o mais poderoso. Muita gente foca só em como ganhar mais. E esquece da lei de Parkinson que o livro cita. A despesa cresce na proporção direta da receita. Se você ganha mais e automaticamente gasta mais, seu patrimônio fica no 0 a 0. Simplificar não é sobre ser mesquinho, é sobre ser intencional. Para que o seu dinheiro comece a trabalhar para você. Em vez de você viver trabalhando para sustentar um estilo de vida que só infla. E para amarrar tudo isso, o último arquivo que a gente separou, o 17, aprendizado contínuo. Pessoas ricas aprendem e se aprimoram o tempo todo. Enquanto as de mentalidade pobre acreditam que já sabem tudo. A frase dele é cortante. As 3 palavras mais perigosas que existem são: eu já sei. Essa atitude fecha qualquer porta para o crescimento. Totalmente. E ele complementa com outra frase forte: ou você está certo ou você é rico. Nunca as duas coisas ao mesmo tempo. Uau! Estar certo é se apegar às suas velhas crenças, aquelas que te trouxeram até aqui. Para mudar o resultado, você precisa estar disposto a estar errado sobre o que você achava que sabia. E isso tudo culmina naquela sequência que ele propõe, que inverte a lógica que a gente aprendeu. Não é ter para poder fazer e aí ser feliz. É o contrário. Ser, fazer, ter. Você primeiro precisa se tornar a pessoa capaz de gerenciar o sucesso. Para então fazer o que é preciso e aí, como consequência, ter o que deseja. É um processo de se tornar maior que os seus problemas. Exato. A ideia é que seus rendimentos só podem crescer na medida em que você cresce. A riqueza, no fim das contas, não é o objetivo. É um subproduto do seu desenvolvimento pessoal. É por isso que ganhador de loteria perde tudo. Exatamente. Eles tiveram o ter, mas não desenvolveram o ser necessário para sustentar aquilo. Resumindo, então, a grande provocação do livro é que a construção de riqueza começa com uma auditoria interna. É ter a coragem de olhar para as próprias crenças, para o seu modelo de dinheiro Entender de onde ele veio e, principalmente, decidir conscientemente o que você quer manter e o que precisa reescrever. e essa transformação, como o livro sugere, vai muito além da conta bancária. É sobre sair de uma mentalidade de vítima para uma de protagonista, De uma visão de escassez e medo. para uma de abundância e oportunidade. É sobre entender que, mesmo que a gente não controle tudo lá fora, a gente sempre pode escolher como vai responder. E essa escolha, ela define tudo. Para fechar, fica uma reflexão. O livro é cheio de arquivos, de princípios, mas talvez a questão mais importante não seja se o autor está 100% certo em tudo. Talvez a pergunta que ele nos convida a fazer seja outra.
quais das minhas próprias regras sobre dinheiro, sucesso e felicidade estão realmente me servindo hoje. E qual delas eu estou disposta a quebrar, a desafiar, a reescrever a partir de amanhã. A resposta para isso pode ser o começo de uma baita mudança. Se você curtiu esse conteúdo, já deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios.